Graça e paz, igreja. Daqui a pouquinho. Me sinto feliz e agradecido a Deus pela oportunidade que Deus me concede de mais uma vez estar em seu santo templo. Quero agradecer ao irmão Wander pelo convite feito a nós para que nos colocasse na mão de Deus para que fôssemos um instrumento na transmissão de sua palavra nesta manhã. Oremos em nossos corações para que Deus possa nos usar e que a mensagem ela possa de fato encontrar lugar em nossos corações. Amém. Queridos, Minha Casa Teu Lar é o tema geral da família, né? Deste ano aqui na igreja de Lagoinha. Nós vamos abordar sobre esse tema. E eu queria começar te convidando a fechar os olhos por 30 segundos e imaginar uma casa. 30 segundos. Imagine uma casa. O que você imaginou? Uma casa linda e maravilhosa. Vou perguntar para minha esposa o que ela imaginou. Imaginei uma casa na beira do lago, uma casa muito bonita. Uma casa na beira do lago, linda, maravilhosa, uma casa onde tem portas, tem janelas, correto? Foi isso também que vocês imaginaram? Hã? Ok, muito bem, irmão Rubem. Quero convidar vocês novamente a fechar os olhos e por 30 segundos imaginar um lar. A primeira parte foi imaginar uma casa. Agora eu quero que vocês imaginem um lar. O que você imaginou? Eu acredito que você imaginou agora algo diferente. O que você imaginou quando você parou esses 30 segundos com relação a um lar? Quer falar, amor? Eu imaginei muitas coisas. Eu imaginei a gente reunido na sala, a família, conversando, louvando, orando, comendo junto, trocando ideias. A união, estarmos juntos. Porque lá já fala, lá lealdade, há de amor, R de religião. E casa seria onde a pessoa vai para suprir sua necessidade. Come, volta para o trabalho, toma um banho, veste uma roupa, vai passear. Lá seria uma coisa assim mais firme, uma coisa mais concreta, uma coisa mais íntima, onde todos participam, onde todos têm um objetivo em comum, onde todos trocam uma ideia e participam. E isso é muito, hoje em dia é muito difícil, porque a maioria tem suas necessidades, um quer fazer uma coisa diferente que o outro. E lá eu penso nisso, neste momento, essa união, estar junto, um com os outros, trocando essa ideia, trocando essa informação. O que vocês pensaram? Wander, fala, o que você pensou de lar? Tá, um lar, meus netos correndo lá, junto comigo, brincando, minha nora, meus filhos, tudo junto. Muito bem, muito bem. Perceberam que há diferença de casa e que há diferença de lar? Lá é onde a gente vai para tomar um banho, casa é onde a gente vai para tomar um banho, dormir, entendeu? Onde faz a comida. Isso é casa. Mas e o que era um lar? É um conjunto de pessoas onde há uma união, onde há brincadeiras, onde há conversas. Correto? E agora, mais 30 segundos, eu gostaria que você pensasse sobre família. Reflete 30 segundos sobre família. O que você pensou sobre família? O que vocês pensaram sobre família? Você pensou alguma coisa, amor?
pensei um presente de Deus. A família é tudo, é a base, coisa muito boa. Quem mais? O que mais pensaram aí sobre família? Cadê o microfone? O microfone pode andar. Vamos fazer um culto participativo. Família é união, é você ter o prazer de voltar para casa depois de um dia de trabalho, é você saber que sua família está ali protegida, que você está dando sustento, que você está sendo ali o pilar, está animando, tendo todos bem de saúde, tendo Deus ali presente no meio. É o lugar, é o seu porto seguro. Pronto. Amém. Rose. Bom, o lar é onde que tem amor, né? Tá desligado. Respeito, cumplicidade, né? Onde que a família se reúne, igual ontem eu estava lá com meus filhos reunidos, as minhas netinhas correndo, né? Brincando. Então a gente pode conversar, a gente sorri, a gente, né? Conta casos, né? Então, família é tudo, né? Realmente é um presente de Deus. Amém. Queridos, quando a gente fez essa breve reflexão sobre casa, sobre lar, sobre família, eu confesso a vocês que a minha reflexão foi na casa que hoje eu moro. Estou feliz em morar na casa que resido hoje, da forma como ela é. Não sonhei nada mais além que isso em 30 segundos. Quando pensei num lar, eu pensei exatamente no lar que Deus me deu. Da forma em que vivemos. Não somos perfeitos. Buscamos a Deus diariamente, a unção do Espírito Santo, para que a nossa união seja plena, seja completa. Quando pensei em família por 30 segundos, eu pensei na família que eu possuo. Eu pensei na família que eu tenho. Eu pensei na minha esposa. Eu pensei no meu filho. Ele não quis subir, ele está ali, ó, na galeria. Um rapaz já de 18 anos. Não quero começar pelo final, mas se eu começasse a minha família de novo, eu faria tudo novamente, casando com a mesma esposa, pedindo a Deus que me desse o mesmo filho. Se Deus permitir, dia 10 de junho completaremos 23 anos de casados. Falo para ela que ela já tem mais tempo comigo do que com o pai dela. E sempre oramos a Deus para que Deus seja o centro do nosso lar, seja o centro da nossa família. Que Ele ajude a vencer as dificuldades que temos em casa, no lar e em família. E que possamos a cada dia nos preparar para que a nossa casa seja o lar de Deus. Amém. Queridos, conta-se uma história de que um incêndio destruiu a casa de uma família. Um vizinho tentou consolar um dos filhos de 7 anos daquela família e disse: olha, uma pena que o seu lar tenha sido destruído pelo fogo. E aquela criança de apenas 7 anos olha para o vizinho e diz: não, foi apenas a nossa casa, o fogo não destruiu o nosso lar. Ainda temos o nosso lar, só não temos um lugar onde colocá-lo por enquanto. Aquele rapazinho de apenas 7 anos, ele sabia que o incêndio não havia destruído a sua família, não havia destruído os bons sentimentos, aqueles sentimentos que um tinha para com o outro. Queridos, e é este conceito que nós precisamos ter, o conceito de lar.
Qualquer coisa, qualquer vendaval ou qualquer circunstância pode destruir a nossa casa, mas não o nosso lar, mas não a nossa família. Qualquer pressão do mundo, qualquer circunstância que tenta destruir a nossa família, o nosso lar, precisamos suplicar suplicar de Deus proteção para que isso não aconteça. A nossa família, ela precisa permanecer sólida, consolidada. Nada pode atrapalhar a nossa família, nada pode atrapalhar o nosso lar. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você que está nos assistindo, a você que está nos acompanhando aqui no templo. O que você está fazendo para que sua casa se torne um lar? O que você está fazendo para que sua casa se torne um lar? Será que você está convidando Deus? Será que você está convidando o Espírito Santo para que Ele seja o centro da sua casa, para que essa casa se torne um lar, onde há prazer, onde há união? Quando lemos alguns relatos, resultados da pandemia, a gente percebe lares divididos, porque pais e esposas e filhos não estavam acostumados a ficar dentro do mesmo teto por muito tempo, e a pandemia forçou a isso, porque o trabalho é de casa agora, não pode ir ao trabalho, e aí você teve que ficar dentro de sua casa, e aí você teve que passar mais tempo com a sua esposa, mais tempo com o seu filho. E muitas das vezes o que nós percebemos são lares divididos. Lares onde a esposa foi para um canto, o marido foi para o outro, porque eles tinham desaprendido a conviver. O que você está fazendo para que sua casa se torne um lar? Que possamos fazer o que disse a letra da música que nós ouvimos há pouco instante. Que minha casa seja uma casa de bênção, seja um pedaço do céu, onde ali só estão reunidos o quê? Adoradores, que só exaltam o verdadeiro Deus e fiel. Queridos, falar sobre família atualmente, a gente pode dizer que é mexer numa caixa de abelhas. São muitas dificuldades, são muitos problemas que as famílias encontram para seguir em perfeita harmonia junto aos seus. Muitos são os fatores que têm interferido nos relacionamentos familiares. Muitas são as barreiras relacionais. E entre essas barreiras, entre esses fatores, entre esses problemas, estão a mídia, estão as redes sociais, está aí a estafa que o excesso de trabalho tem causado aos pais e consequentemente aos filhos, e aí leva uma vida estressada pela imensa agenda que as famílias hoje têm no seu dia a dia. E se não bastasse todos esses problemas que a nossa instituição família tem enfrentado e precisa superar diariamente, tem a dificuldade em expressar amor um com os outros, respeito, intimidade. Ainda há a banalização da sua existência, a banalização da existência da instituição família. Existe uma força-tarefa contrária aos padrões e princípios estabelecidos por Deus. Os dias são difíceis em relação à família, pois sua essência ela está sendo contestada e a sociedade tem cedido às facilidades propostas para que cada vez mais o casamento ele perca o seu valor.
Infelizmente, isso tem acontecido em nossa sociedade. Deus criou uma família com uma estrutura formada por quem? Qual foi a família que Deus criou? Estruturada por quem? Por um homem, uma mulher e seus filhos. Não é isso que diz a palavra de Deus? Essa é a estrutura familiar criada por Deus. Uma estrutura por homem, uma estrutura por mulher e por sua prole. Queridos, e que deve estender-se até a separação pela morte. Não importa o que aconteça durante essa união, mas nada deve separar o casal, nada deve separar a família, a não ser a morte. Todo ajuntamento contrário a esse padrão é deturpação da verdade e da vontade de Deus. Qualquer outro ajuntamento, qualquer outra estrutura de família contrária a esse padrão é deturpação da verdade e da vontade de Deus. A Bíblia é muito clara quando diz em Gênesis 2 e versículo 24. O que a Bíblia diz? Gênesis 2 e versículo 24. Por essa razão, o homem deixará o quê? Pai e mãe. E se unirá a quem? A sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. A Bíblia deixa muito claro isso. O homem vai deixar o pai, a mãe vai se unir à sua mulher. Não quero entrar no mérito de outros tipos de relações. O que vemos hoje são lares destruídos pelo divórcio, pais que não têm autoridade, pais que são ausentes na construção do caráter de seus filhos. Um contexto que fará com que esta geração de hoje seja uma geração problemática, uma geração que já nasce doente. A gente até diz que é uma geração Nutella, né? A geração raiz aí é uma geração que não anda adoecendo. Então a geração de hoje é uma geração que já nasce com problema no seu DNA. Uma geração mal resolvida. Uma geração que tem problemas emocionalmente, sexualmente, por não terem vivido num ambiente seguro, num ambiente com estabilidade, num ambiente onde reina a estrutura que Deus determinou. Muitos são os fatores que uma família precisa enfrentar nos dias atuais, muitos. Mas talvez os maiores desafios seja nós, como família cristã, nos manter ilesos e firmes em seus princípios. Manter ilesos nos princípios e valores, sem qualquer influência das vozes que gritam fora de nossas casas, tentando nos dizer como devemos ser, como devemos ter, o que devemos ter, como devemos pensar ou como devemos educar a nossa família. A sociedade tenta nos impor isso. Olha, você tem que vestir assim, você tem que ser assim, você tem que educar o seu filho assim, não é isso? Não é isso que a gente se depara com o mundo hoje? Mas não é fácil. Precisamos muito da sabedoria de Deus para que possamos ter uma família consolidada nele. O texto que foi lido para a introdução, o texto de Salmos, capítulo 127, versículo 1, o que lembra o que nos diz na palavra de Deus? Se não for o Senhor, o construtor desta casa, será inútil trabalhar nessa construção ou trabalhar nela. Queridos, se nós não levarmos para dentro de nossas casas influências que vêm de Deus, se não deixarmos o Senhor cuidar de nossos lares,
reafirmando todos os dias suas verdades à luz da sua palavra. Se não deixarmos Deus ser o centro de nossa família e aprendermos a recorrer a Ele quando passamos por situações complicadas, quando passamos por situações conflituosas, se não formos conduzidos por Deus em nossas decisões diárias, certamente nós viveremos pela influência do que vem pela mídia, do que vem pela TV, do que vem pela internet. Infelizmente, se nós não deixarmos Deus conduzir a nossa vida, ser o centro da nossa família, nós seremos influenciados pela mídia, pelas redes sociais, pelo que vemos na internet, pelos jornais e tudo que é publicado aí afora. Deste modo, nós veremos nossos filhos seguindo os padrões propostos por este mundo, onde as mentiras contadas, elas se tornam o quê? Verdades, e verdades incontestáveis e absolutas. E sendo assim, eu quero compartilhar alguns pontos convosco, para que a minha casa, para que a tua casa, seja um lar onde Deus habita, onde Deus reina. Primeiro ponto que nós precisamos considerar para que a minha casa seja o teu lar. Quando eu falo teu lar, é o lar de Deus, né? Primeiro ponto que nós precisamos considerar. Nós precisamos considerar o que foi profetizado. O que disse apóstolo Paulo, Paulo já previu o tempo que estamos vivendo hoje. A realidade deste século. Está relatado na segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Quem lembra o que diz esse texto? Quando Paulo, lá no passado, olhando para o futuro, ele já enxergou o que a gente está vivendo na realidade de hoje. Segunda carta aos Timóteos, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos. É um retrato da nossa sociedade hoje ou não? Gente, às vezes a gente fica imaginando como que Paulo lá no passado já conseguiu prever o que a gente viveria hoje. É exatamente o que ele previu. E a gente precisa ter muito cuidado. Seria ingenuidade ou ignorância fazermos de conta que não existe crise, que está tudo muito bem, quando na realidade não está. Podemos alterar este quadro que caracteriza este momento em relação à família. Nós podemos mudar. Fazer as pessoas boas não compete a nós, compete a Deus. Mas fazer as pessoas felizes, nós temos um papel fundamental. Nós podemos fazer pessoas felizes. Agora, se elas serão boas ou más, aí é com Deus. Não nos compete. E o que a gente percebe, dar até tristeza de ler ou ouvir ou ver jornais, são as famílias sendo destruídas. Pais jogando crianças do quarto do quinto andar, ou marido ou namorado, seja lá o que for, pulando do prédio e morrendo por conta que a esposa estava pegando, traindo com outra. É isso que a gente vê na sociedade de hoje. Queridos, mas a nossa família cristã, ela pode, se quiser, mudar esse quadro. Ela pode, através de um avivamento da parte de Deus,
E isso não é automático. Nós precisamos querer, nós precisamos buscar. Se nós queremos uma mudança na nossa família, uma mudança que seja diferente do que a sociedade prega, nós precisamos buscar a Deus. E isso precisa partir de você. Se a sua família está com conflito, se no seu lar está tendo problemas, você precisa depositar aos pés do Senhor. Você precisa buscar a Ele para que Ele resolva esses conflitos, para que Ele resolva esses problemas. E muitas das vezes, quando nós oramos, citar um exemplo, se a minha esposa que está com problema, qual vai ser a minha oração? Senhor, eu te suplico que ajude a minha esposa a vencer aquela dificuldade, para que nosso lar seja um lar de paz, seja um lar de amor, seja um lar de alegria. Essa normalmente é a nossa oração. Mas se a gente parasse de orar desta forma, eu não vou orar mais pela minha esposa, para que ela vença esse problema, mas eu vou orar por mim. Senhor, me ajude, me dê sabedoria, para que eu seja um marido melhor, e eu tenha a força de fazer a minha esposa feliz, e a dificuldade que ela tenha, ela possa vencer. Mas eu oro para que ela mude e às vezes o problema dela é causado por mim. Queridos, precisamos buscar. E a palavra de Deus, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tem um conselho para isso. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, o que diz Deus? Então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deu até vontade de cantar essa música agora, né? Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. Nós precisamos clamar a Deus, precisamos nos humilhar, precisamos orar. Senhor, transforma a minha vida, para que eu seja bênção na minha família, para que eu seja bênção na vida do meu filho, da minha esposa, do meu pai. Eu tenho certeza que a pandemia pegou todos nós de surpresa. Até o momento eu não vi ninguém dizendo que estava preparado para essa pandemia. Eu confesso aos irmãos que em algum momento eu tive a sensação de que nunca mais eu ia ver meu pai, de que nunca mais eu ia ver minha mãe e poder dar um abraço nela, poder beijar ela e dizer que eu a amo. Passaram ou não esse sentimento por vocês? Bom, quem mora longe dos pais, né? Eu moro muito distante dos meus pais. E achei que nunca mais eu poderia ter uma oportunidade. E às vezes o tempo que nós temos, nós não tornamos em tempos felizes, em tempos agradáveis. Mas quando estamos em situações de dificuldades, aí puxa vida, como eu queria estar ao lado de quem eu amo, de quem eu gosto, de quem eu admiro. Queridos, precisamos considerar o que Paulo previu para essa época, para que o nosso lar seja um lar de Deus. O segundo ponto é: não se conforme com o modelo de vida oferecido pelo Deus deste século. Para que tua casa, para que minha casa seja um lar onde Deus habite, nós não podemos nos conformar com o modelo que é oferecido pelo Deus deste século. Romanos, capítulo 12, versículo 2, e 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, narra bem o modelo que é oferecido pelo Deus deste século. Romanos começa dizendo o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Como é que são as famílias deste mundo hoje? Queridos, hoje você
ir junto à sociedade e ver uma família estruturada, uma família que está aí desde o seu primeiro casamento, uma família que nada interfere, não é fácil. Hoje o mundo já entra num relacionamento assim, olha, se não der certo, cada um segue sua vida. Já entra assim. E a palavra de Deus diz, não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança do quê? Da mente. E assim, cada um de nós conheceremos a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável a quem? A Deus. A Deus. E aí Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desta era, ou podemos dizer que o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a sociedade onde nós estamos inseridos está cega, não consegue enxergar esse padrão que é estabelecido por Deus. A palavra conformar significa tomar a forma, se amoldar. O que Paulo disse a Timóteo serve para todos aqueles que acreditam na família como projeto de Deus. Se você acredita na família como projeto de Deus, as palavras do apóstolo Paulo servem para cada um de nós. E Paulo ainda escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3 e versículo 14, a primeira parte diz, tu porém, permanece naquilo que você aprendeu. O que nós aprendemos sobre família? O que nós aprendemos sobre lar, sobre família? Onde Deus existe, onde Deus é o centro, onde Deus reina, constituído por homem, por mulher e seus filhos, é o que nós aprendemos. E aí Paulo diz, olha, então permanece nisso, não muda. Preservar os princípios de Deus estabelecidos em sua palavra para a família, é edificar a casa sobre a rocha. Vamos lá? Preservar os princípios de Deus estabelecida em sua palavra, é construir a casa onde? É construir a casa sobre a rocha. O que vai derrubar ela? Nada, queridos. Nada tem poder para destruir a casa que é construída sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Cristo Jesus. Mateus 7, 24 e 25, a gente conhece, está narrado esse texto. Então construamos o nosso lar, construamos a nossa família na rocha que é Cristo. Pode haver a mudança que houver. Jesus garantiu que este projeto é a prova de qualquer tempestade. Ela não cai. Queridos, nós devemos celebrar as famílias, nós devemos celebrar os casamentos que alcançaram o sucesso no Senhor, como resposta aos modelos distorcidos de família que a gente convive hoje na sociedade. A gente precisa celebrar isso. E essa iniciativa do povo de Deus, de celebrar, de afirmar, de defender o modelo bíblico de família como ideal divino, pode motivar ainda mais os relacionamentos sadios e encher de esperança tantos outros que estão lutando para superar as dificuldades, que estão superando para superar as crises que estão enfrentando, porque acreditam na família como projeto de Deus. Quando honramos a Deus, não abrimos mão de princípios. Quando você ama a Deus, você não abre mão de princípios. Ele nos honra diante de homens.
manifestando vitória em nossas vidas. E com todo o respeito que temos pelas que foram vítimas de separação conjugal, precisamos proclamar sempre que Deus continua odiando a separação, que Deus continua odiando o divórcio. Precisamos celebrar as nossas uniões, os nossos casamentos, as nossas famílias. Suplicar que Deus continue preservando. E diante disso, motivar aqueles que estão com dificuldades. O outro ponto, para que a nossa casa seja o teu lar, é manter o altar do Senhor levantado dentro da casa. Para que a minha casa e a sua casa sejam um lar de Deus, o altar ele precisa ser levantado. A família ela precisa derrubar dentro da casa todos os altares que não pertencem a Deus. Todos os altares que não pertencem ao Senhor. Tudo aquilo que dificulta o relacionamento da família, eles precisam ser derrubados. E olha, quando a gente fala de levantar o altar dentro da casa, talvez Deus queira usar o filho para que o altar seja levantado, porque às vezes o pai e a mãe não têm força para isso. E o filho vai ser levantado, vai ser usado por Deus para que ele faça a reforma necessária na família. Mas muitas das vezes pode ser a mãe que vai ser essa mão ajudadora para fazer levantar o altar que há muito tempo não está no chão e derrubar tudo aquilo que precisa ser derrubado. Ou de repente vai ser o próprio esposo, o marido, que vai fazer esse trabalho. Na época de Gideão, chegou a orientação de Deus para que ele fosse a pessoa designada para fazer a reforma na sua casa, na casa de seu pai. Imagine você recebendo a orientação de Deus, assim como Gideão recebeu, para que você faça a reforma que seu lar está precisando. Juízes capítulo 6, versículo 25 e 26, narra essa história da orientação de Deus para Gideão, a fim de que a reforma, a fim de que o avivamento acontecesse na casa de seu pai. Diz o texto: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar, no cume deste lugar, num lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferece como holocausto com a lenha que cortares do bosque. Olha a mensagem que Gideão recebeu. Ele tinha que enfrentar quem aqui? O próprio pai. Derrubar o altar que pertencia a ele. O boi que pertencia a ele. Queridos, então se na sua casa, se no seu lar, seu filho começou a questionar o modelo que vocês estão vivendo, de repente é um modelo que não é baseado na palavra de Deus, e ele recebeu a orientação de que deve ser mudado. Às vezes os cultos da manhã está sendo negligenciado, os cultos da noite também está sendo negligenciado, e o filho chega: pai, nós precisamos orar, nós precisamos fazer a nossa devoção, ou às vezes é a esposa. Nós precisamos atendê-los, porque estão sendo usados por Deus para que o altar seja levantado. Este altar levantado ao Senhor dentro de casa fala de entrega. Esse altar levantado ao Senhor fala de renúncia, fala de devoção, fala de comunhão, fala de louvor, fala de adoração, fala de culto, mas também fala de obediência à palavra de Deus, fala de submissão. E posso afirmar que a família que tiver um altar levantado ao Senhor estará debaixo da sua proteção. Queridos, e o nosso último ponto
para que o nosso lar se torne um lar onde Deus habite, é vencer o poder da influência negativa, imposta aí, seja pela mídia, seja pela sociedade, seja por quem estiver em nossa volta. Nós somos, de certa forma, o resultado daquilo que vemos e ouvimos, correto? De certa forma, a gente é afetado pelo que vemos e pelo que ouvimos. Tem pessoas que ficaram doentes apenas de ficar vendo o noticiário dessa pandemia todos os dias. Eu confesso que eu parei, não sei o que está acontecendo. Quantos morreram, quantos não morreram, porque, gente, não dá. E a gente termina se tornando isso, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. Não é exagero afirmar que a mídia, que a sociedade tem sido responsável pela desestruturação da família ao redor do planeta. Os programas de maior audiência, pelo menos aqui no nosso país, exaltam tudo aquilo que compromete o bem-estar da família e incentiva tudo o que a Bíblia, como palavra de Deus, condena. Se parar um pouquinho para observar o que é passado em todos os canais, ou tudo que é publicado nas mídias, a gente vai observar que eles exaltam tudo aquilo que a palavra de Deus condena. E o que a palavra de Deus condena? Adultério, prostituição, homossexualismo, uso de drogas, violência, pornografia, ocultismo, satanismo, feiticismo, e tem uma lista de coisas que a palavra de Deus condena. Mas é o que a mídia exalta. E aí nós precisamos ter muito cuidado. Porque Jesus disse em sua palavra, João 10:10, que o ladrão, Satanás, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a missão dele. E muitos, por estarem tão distraídos com este tipo de entretenimento que a mídia oferece, não percebe a ação sutil desse ladrão. Chega, rouba, mata e destrói relacionamentos. É o que tem acontecido. E muitas das vezes nós nem percebemos. Neste século, cada vez mais a luta pela audiência levará os dirigentes de meios de comunicação a extrapolar limites, desrespeitando crianças, adolescentes, adultos e idosos. No passado você não via numa programação de fim de tarde pessoas se abraçando, se beijando ou aparecendo parte do corpo. E hoje tudo isso a mídia expõe, exaltando tudo aquilo que já mencionamos, que a palavra de Deus condena. As famílias cristãs, em meio a esta decadência, em meio a essa disseminação do mal, precisam assumir a postura de quem é vocacionado para ser luz. Aquele que é vocacionado para ser sal em meio a este mundo. Porque assim diz o Senhor a todas as famílias que desejam fazer a diferença neste mundo. Segundo os Coríntios, capítulo 6, versículo 17 a 18. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis meus filhos. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Queridos, esse é o desejo de Deus para as nossas famílias, que com a ajuda dele,
nós possamos vencer essas influências negativas que a sociedade ou que a mídia nos impõe, e assim sermos vitoriosos. Assim como começamos a nossa mensagem com uma pergunta, eu quero levá-los a uma reflexão agora na conclusão. Se eu começasse a minha família de novo, o que eu faria? Eu quero fazer essa pergunta para você. Se você tivesse a oportunidade de começar a sua família de novo, o que você faria? O que você faria se você começasse a sua família de novo? Você quer falar, amor? O que você faria se você começasse a sua família novamente? Bom, eu falei no início, né? Eu disse que casaria com a mesma mulher. Talvez eu amaria mais ainda. Talvez eu me divertiria mais com meu filho, que hoje já é rapaz, né? Teria aproveitado mais o tempo de criança, que esse tempo não volta mais. Talvez eu seria um ouvinte mais atento. A maioria de nós pais acha difícil ouvir, e principalmente quando o filho está naquela fase de perguntas, 500 perguntas numa hora. Talvez eu procuraria ser mais honesto, porque nós pais às vezes fingimos que somos perfeitos e não admitimos que também erramos. E a coisa mais bonita é que se você, pai, errou, reconheça diante do filho: filho, eu errei. Porque, queira ou não, nós somos um espelho para o nosso filho. Se eu começasse a minha família de novo, talvez eu deixaria de orar pela minha família e passaria a orar mais por mim, para que eu fosse uma pessoa melhor. E assim a minha família se tornaria uma família mais feliz. Se eu começasse a minha família de novo, eu procuraria ter mais comunhão. Eu procuraria dedicar mais tempo, não vou dizer aos meus filhos, mas ao meu filho. Eu procuraria dedicar mais tempo à minha esposa. Queridos, cada um de nós, seja pai ou seja mãe, nós temos 168 horas na semana. Digamos que todos nós trabalhamos, todos nós temos o nosso serviço e vamos ao nosso trabalho. Trabalhamos 8 horas por dia, de segunda a sexta, 40 horas semanais. Digamos que a gente gasta aí 15 horas com percurso, com almoço, para ir para o trabalho, para voltar e para comer, 15 horas. Digamos que você durma 8 horas por dia. Numa semana você vai estar dormindo aí 56 horas. Alguém pode perguntar: Josimar, quem faz isso? Quem dorme 8 horas por dia? Queridos, eu quero dizer para vocês que essa noite eu dormi 9 horas e acordei 4:30 da manhã. Foi 9 horas de sono. E às 4:30 eu estava estudando a palavra de Deus. Fazendo todas essas contas, ainda sobra 57 horas por semana para você usar em qualquer outra coisa. E a grande pergunta é: e quanto dessas 57 horas você tem dedicado à tua esposa? Quanto dessas 57 horas você tem dedicado ao seu filho, à sua família? Porque o que mais se ouve é: eu não tenho tempo. E o tempo está sendo um dos grandes problemas por destruir lares, por destruir famílias, porque a gente não tem o tempo que a família precisa. E eu confesso que se eu começasse novamente, lá atrás, há 23 anos atrás, eu teria dedicado mais tempo à minha família.
Houve uma época que cortou o meu coração, quando a escola perguntou para o meu filho o que ele mais desejava, o que ele mais queria. Que meu pai estivesse comigo. Precisamos, irmãos, cuidar da nossa família. Talvez se eu começasse minha família de novo, eu animaria mais pessoas. Eu persistiria em elogiar as pessoas. Procuraria lembrar as boas coisas que elas fazem e expressaria mais espontaneamente minha alegria, gratidão e apreciação pelas pessoas. Se eu começasse a minha família de novo, eu daria mais atenção a pequenas coisas. Estou convencido hoje de que a vida pode ser alegre ou triste, dependendo das pequenas coisas. E diz o poeta popular Edgar Guest: embora eu não possa andar com reis, permita-me ser grande nas pequenas coisas. Se eu começasse a minha família de novo, eu procuraria desenvolver sentimento de posse. O que faz você sentir que pertence à sua família? Eu acredito que eu teria respostas diversas. O que faz você sentir que pertence a uma família? Talvez se eu perguntasse para o meu filho, ele poderia dizer: olha, aquele tempo antes de eu dormir, que minha mãe estava ao lado da minha cama, contando história antes de dormir. Talvez ele poderia dizer: aquele momento em que meu pai vem, boa noite filho, beijo, durma em paz, durma bem. Aquele momento que ao acordar, bom dia filho, bom dia esposa, eu te amo, dar um abraço, dar um beijo. Se eu começasse a minha família de novo, eu procuraria falar de Deus de modo mais íntimo. Eu procuraria cultuar a Deus mais intimamente com meu filho, com minha esposa. Eu escolheria as coisas especiais e comuns do dia a dia para mostrar o Deus que nos ama. E quero concluir com a frase de George MacDonald, quando ele escreveu para a sua esposa. Ele escreveu a seguinte mensagem: querida, quanto mais amo a Deus, mais amo você, do jeito que você deve ser amada. E eu queria te convidar que você pronunciasse isso para a tua esposa, pronunciasse isso para o teu filho, para a tua família. Família, quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo a família que eu tenho. Queridos, o mundo precisa saber a verdade. O mundo precisa saber que passado não volta. O mundo precisa saber que futuro não temos. O mundo precisa saber que o hoje ainda não acabou. Por isso eu quero te convidar. Se você tem a oportunidade hoje, porque o tempo ele não volta, mas você tem a oportunidade de começar a sua família hoje novamente, com a mesma esposa, com os mesmos filhos, você tem essa oportunidade de começar ela de tudo de novo. E eu quero te convidar a aproveitar o tempo que você tem. Ame mais, abrace mais,
pois nós não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Canção de amor, veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou. Por isso ame mais, Cante conosco, irmãos. abrace mais, pois não sabemos. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. Quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Só os irmãos. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Amém. Amém. A minha oração é que Deus conserve as nossas famílias de pé.
A minha oração é que Deus nos conserve em sua presença, para que possamos dar respostas a todas essas mudanças que o mundo nos impõe, com base nos princípios inegociáveis da palavra de Deus. E que Jesus seja o centro de nossos lares, para que minha casa e a tua casa sejam lá onde Deus habita. Amém. Oremos. Bom Deus, eterno Pai, que estás nos céus, diante da tua presença, louvamos o teu nome. Te agradecemos pela a exposição da tua palavra e suplicamos auxílio do teu Santo Espírito, Senhor, para que, se temos falhado até o momento em nosso lar, em nossa casa, em nossa família, queremos te suplicar que nos transforme. Nos ajude para que possamos ser pais melhores. Nos ajude para que possamos ser mães melhores, esposas e maridos melhores, filhos melhores, obedientes à tua palavra. E que possamos, Senhor, fazer a reforma que precisa em nosso lar. Se temos negligenciado a nossa devoção para contigo, os nossos cultos, a nossa leitura diária, que o Senhor nos dê força para que possamos pôr em prática a cada instante, a cada momento, e assim o nosso amor para contigo possa crescer e possamos tornar a nossa família uma família mais feliz, uma família que possa contagiar a outros que estão também com dificuldade. Prepara-nos para o teu reino. Ajude-nos a proclamar essas verdades a este mundo que perece por falta de conhecimento. Abençoe esta igreja de Lagoinha, abençoe todo o teu povo, os irmãos que aqui congregam. Abençoe o irmão Vander como líder deste departamento de família. Dê a ele a sabedoria que necessita para, como líder deste departamento, conduzir as famílias aos teus pés. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e prepara-nos para a tua breve volta, em nome de Jesus. Amém?